E aí, pessoal, primeira pergunta que eu faço para vocês: o Brasil se tornou independente ou foi apenas uma mudança no poder? Será apenas uma troca de dono? Será mesmo que o apoio popular esteve ativo naquele episódio? Para isso e mais perguntas nós vamos aprender agora. Primeiramente, qual o contexto real da independência do Brasil? Primeiramente, nós temos a grande crise no sistema colonial português, impulsionado pelas ideias iluministas. E que, de certa forma, isso impulsionou, isso mexeu com as ideias e mexeu quase que em sua totalidade com os objetivos tanto da elite agrária quanto também de todo o sistema escravista da época, tá? Então, se eu reformo o poder, automaticamente a minha base ela passa por uma mudança também. Eu reformo a elite, que é o poder, e obviamente isso vai estar diretamente ligada à estrutura desse poder. O que é que move esse poder? Lembra de uma engrenagem? Pronto. O que é que move um carro, um motor, ele funcionar? Então existe todo o mecanismo, toda a engrenagem para isso. Então, se eu mexo com o poder, eu vou mexer basicamente também com a estrutura que dá engrenagem esse poder. Então, se o iluminismo ele tinha aquela lógica de reformista, obviamente que a elite agrária não se agradou disso e isso mexeu diretamente com o sistema imperial. E isso mexeu diretamente também, isso eu estou falando do século XIX aqui no Brasil, mexeu também com o trono de Dom Pedro I. Vamos lá, primeiro motivo, crise do sistema colonial impulsionado pelas ideias iluministas, e um outro motivo também seria a Revolução Liberal do Porto, exigindo o retorno de Pedro I a Portugal. Então, basicamente, nós temos Portugal sendo encurralado, primeiramente porque Portugal estava passando por uma grande crise, e essa grande crise seria mais explicada pelo motivo de que a nação estava sem uma representatividade no poder. Então existe até uma analogia, né, que o imperador, na época colonial, no século XIX, ele era configurado como se fosse um protetor, como uma galinha que protege os seus pintinhos, né, os seus filhotes. Assim, a mentalidade das pessoas que queriam que o poder do rei estivesse presente, em caso de ausência, ele sentia essa falta. Então, basicamente, o poder do rei era muito importante para o povo. O poder do imperador era muito importante para o povo. Em caso contrário, eles estariam desprovidos de poder e principalmente de segurança. Por quê? Porque todo o poder estava centralizado, estava concentrado nas mãos de uma pessoa, tá? Então, indiretamente, o Brasil estava ali, estava sob um regime moderador, a gente chama de poder moderador, e que todas as leis e que todas as decisões eram refletidas no poder que vinha do imperador, tá certo? O terceiro motivo pelo qual tivemos então a crise no sistema imperial foi o medo das elites brasileiras de perder privilégio. Sim, de perder privilégios. Lembra que eu falei para vocês que a elite colonial ela era estruturada. Então, basicamente, as elites brasileiras eram aquelas que dominavam todo as elites agrárias, né? Os privilégios que eles tinham privilégios de compra de escravos, de terras, privilégios de compra de bens materiais. Então, tudo isso impulsionava a aquisição da elite agrária. O papel de Dom Pedro I aqui no Brasil, qual foi o papel de Dom Pedro I, né? Ele era filho do rei de Portugal, Dom João VI, ligado à aristocracia, lembrando que a aristocracia era uma família, era uma espécie de uma classe social restrita, mas que obtinham muitos privilégios, e que por esse motivo eles tinham correlação direta com essa permanência do Império e, obviamente, chegando ao poder. Grito do Ipiranga sem mobilização popular real. Então, preste atenção. O Brasil, ele não teve nem na independência, no grito da independência, e nem durante o golpe da República.
nós não tínhamos sequer uma representação popular. Isso mexeu com a estrutura brasileira, refletindo até os dias de hoje. Então, eu tenho primeiramente uma mudança na mentalidade, que segundo a sociologia, a gente vai chamar isso de hábitos. O que é o hábitos? O hábitos é a consciência social daquilo que a gente propaga, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente age. Enfim, os nossos pensamentos acabam que interagindo com as nossas ações. Então, isso é o hábitos, é isso que forma, basicamente, a engrenagem de uma nação. Então, quando eu tenho isso impactado, quando eu tenho ausência disso, ou quando eu tenho um defeito em cima disso, obviamente que a nação ela vai se tornar muito problemática, tá? Lembrando que no século XIX nós já tínhamos aquela noção de que a nação ela não poderia ser formada de cima para baixo, ou seja, das elites para a classe popular, mas ela deveria ser formada da classe popular para cima, ou seja, da classe popular para as elites, tá certo? Independência proclamada por um príncipe europeu. Então, vamos lá. Quantas independências no mundo foram lideradas pelo próprio herdeiro da metrópole? Vocês lembram? Deixa aqui nos comentários. E você vê que toda a independência que é proclamada por um herdeiro ou por um líder, obviamente isso vai deixar um problema muito grande na reconstrução, até no andamento de uma nação. E aqui é o exemplo do Brasil. Estados Unidos, porque os Estados Unidos hoje é uma nação, um país bem protecionista em relação ao seu território, porque isso já tem um reflexo do que eles conquistaram ao longo da sua independência, tá? A independência norte-americana, ela teve o apoio direto, e aí não estou falando nem das colônias do Sul, nem das colônias do Norte, eu estou falando no geral. O que é que motivou o sucesso das colônias norte-americanas? Porque a maior parte dela foi mobilizada pela classe popular. Eles tiveram participação. Então isso foi importante hoje para o que a gente chama de uma nação extremamente protecionista em relação ao seu território, que são os norte-americanos. Tá certo? O que não mudou? A escravidão continuou por mais 66 anos. Elite agrária se manteve no poder. Voto censitário, economia dependente. Basicamente, a estrutura social, a exemplo do voto censitário, de que burocratas, de que a elite agrária, a aristocracia tivesse direito ao voto. E, naquela época, é importante lembrar que não só as elites tinham direito ao voto, mas as pessoas que tinham a capacidade intelectual mais elevada poderiam dar o seu voto, certo? Então, o que a gente tem hoje de diferente para outras nações, como, por exemplo, o Haiti. O Haiti, a independência, ela foi conquistada por um revolucionário. Mas essa revolução, ela tinha um apoio direto da população. Vale lembrar, porque a gente não pode dizer, revolução, ela tem um caráter imoral, antiético, sangrento. Depende. A revolução, ela pode ocorrer até mesmo nos pensamentos. E no Haiti, eles tiveram uma participação, o líder teve uma participação direta da classe popular, e isso foi um diferencial. Então, resumindo aqui para vocês, talvez o Brasil não tenha tido uma revolução, nós tivemos apenas um acordo, e isso pode explicar muita coisa da desigualdade que o Brasil vive hoje, tá certo? Então, Brasil não foi uma independência baseada na participação popular, mas sim baseada em um acordo. A burocracia e as elites continuaram a escravidão por mais 60 anos também, e assim o Brasil acaba aqui sendo um reflexo de sua estrutura social desde o século XVI. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestões de vídeo, coloque aqui nos comentários e valeu!